Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do ProjetCast, o podcast da Associação Projet, programa que atualmente atingiu a marca de mais de 1.000 jovens formados. Esse podcast é patrocinado pelo Grupo Malbisa, Santa Emília Caminhões e Ônibus e Ouro Fino Agrociência. Novamente estou aqui com meu colega de bancada, meu parceiro de trabalho, Jonas Ricobello. Jonas, é um prazer novamente estar aí com você, conduzindo mais uma conversa com uma pessoa mega especial. Isso aí, Marquinhos. Mais uma, né? Bora lá. Bora. Hoje a gente recebe aqui um amigo muito especial, Dr. Carlos, diretor do COI, médico oftalmologista, professor colaborador da USP. É uma honra receber você aqui. Obrigado pela sua disponibilidade, poder compartilhar um pouquinho da sua história, do seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Doutor Carlos, cara, o que a gente gosta de começar a explorar aqui, uma pergunta muito simples assim, e pra gente começar a conhecer você, né? Os nossos jovens aqui, eles gostam muito de ouvir um pouco da história das pessoas para se inspirar, né? E acho que você tem uma história muito inspiradora. E aí, quem que é o Dr. Carlos, diretor do COI, que, né, fundou essa iniciativa do COI em Ribeirão, um estabelecimento aí, um empreendimento super relevante para a cidade. Quem que é o Dr. Carlos? Conta pra gente, cara. Mas eu acho que eu sempre fui muito difícil de me definir. Eu nunca parei para pensar quem que eu sou, não. A história é igual a de tantos outros brasileiros aí, nem considero inspiradora realmente. Eu fui fazendo uma coisa de cada vez, o que me motivava, o que me atraía, o que eu gostava de fazer. E a coisa foi andando. Não houve uma programação. Cara, mas isso é muito legal. A gente já explorou uma... E eu acredito muito nisso. E eu falo que a gente está sempre reprisando algumas coisas de outros episódios, né? Mas isso é uma coisa muito legal, porque assim, eu acredito muito que as coisas acontecem, né, pelo movimento que a gente dá nas coisas. E nada do que a gente faz muito relevante, ele foi super programado, ou a gente programou aquilo que de fato aconteceu na nossa vida. E talvez o seu exemplo de início de carreira seja um pouco disso, né? Primeiro você foi para engenharia, depois em algum momento você falou, poxa, não é isso. Como é que foi? Como que você saiu da escola para ir para engenharia ali? Isso é interessante, porque meu pai era pedreiro, né? Profissão super nobre e um grande batalhador, né? E então eu cresci em obras, né? Cresci ele trabalhando como pedreiro, acompanhava ele para algumas obras, e eu sempre gostei muito de obra, então eu queria ser engenheiro civil. Então, quando eu terminei, né, o ensino médio, o colegial, eu falei, eu vou fazer engenharia civil. E fui fazer engenharia civil, né? Então, eu tive a oportunidade de passar no vestibular de uma universidade federal, né, Federal de Viçosa, lá na zona da Mata de Minas Gerais, e fui para lá fazer engenharia civil. E é interessante porque nessa época, nessa fase, eu queria ser engenheiro civil. Você queria realmente ser engenheiro. E você vê como realmente não tem uma programação, né? É aquela coisa do andar do bêbado, mas no fim dá certo. Porque eu queria ser engenheiro, então eu fui fazer engenharia civil. E como vocês sabem, engenharia civil é um curso muito difícil, né? Você tem que ter principalmente o começo, né? Exatamente. Você tem que desenvolver, né, uma habilidade em matemática, em física, né, na área de exatas, que é muito grande. Então eu fui fazer engenharia civil. Engenharia civil é uma área que me atrai até hoje, tá? Eu gosto de ver obras, eu gosto de ver coisas sendo construídas. Eu vejo uma avenida sendo construída, eu fico olhando. Mas me faltava alguma coisa na engenharia civil. Eu queria trabalhar com gente. Eu achava que eu precisava mexer com gente, sabe? Gente me atraía mais do que o ângulo reto ali a curva, né, da engenharia civil. Então, nesse meio do caminho, né, depois do primeiro ano de engenharia, embora eu adorasse engenharia, eu decidi que eu precisava de gente. Eu achava que a engenharia não ia me dar o contato com as pessoas que eu gostaria de ter. E então uma outra área que sempre me atraiu, e acho que atrai muitos jovens, né? Quem nunca pensou em ser médico, né? Quando criancinha, brincar de médico, aquele estojinho, né? Aquela maletinha da criança com a injeção falsa e tudo mais. Então era uma outra área que me atraía muito. E no start eu falei, vou fazer medicina, eu quero trabalhar com gente, quero conviver com pessoas e tudo mais. Isso foi interessante, porque eu acredito não, tenho certeza, que se eu tentasse o vestibular de medicina quando eu tentei o de engenharia,
eu não conseguiria passar em medicina numa universidade pública, porque é muito mais concorrido, Muito mais embora a concorrido. engenharia também seja concorrido, óbvio. Mas a medicina é muito mais concorrido, Sem né? Sei dúvida. lá, 3, 4, 5 vezes mais concorrido. Então eu não conseguiria passar em medicina, provavelmente, numa escola pública, uma boa escola pública, só com a base que eu tinha, né, do ensino médio da escola pública, né? Porque eu nunca fiz escola particular, foi sempre pública. E isso Você é estudou em interessante. Ituverava, sim. Ituverava. Eu sou de Ituverava, né, São Paulo, então eu estudei em Ituverava, escola pública, o tempo todo. Passei em engenharia civil estudando na escola pública. Mas eu não passaria em medicina estudando na escola pública. Só que aí que entra a questão, porque, como eu te disse, na engenharia você precisa ter toda uma habilidade, desenvolver uma habilidade matemática, né? Sim. E você precisa ficar muito bom, entre aspas, nas exatas. Então isso aí me ajudou, porque quando eu resolvi fazer medicina, eu precisava passar numa universidade pública, né? Eu não teria condições de pagar um curso de medicina particular. E essa base da engenharia foi... Te ajudou na preparação do Não vestibular. ajudou não, foi fundamental. Sem ela eu não teria Caramba. passado. Eu me recordo, né? Isso aí foi FUVEST, né? O vestibular de ingresso na USP de 1995. E tá longe aí, né? Mas eu me lembro que, por exemplo, a prova de matemática eu acertei 90%, a de física eu gabaritei. Ou o contrário, agora eu já não lembro, mas foi Sim, isso. Então isso aí me deu possibilidade de entrar numa escola pública de medicina. Então você vê que eu fui para um lado e esse lado me jogou para o outro e me ajudou a ir para o outro. Mas eu falo, e eu acredito muito nisso, né? Se a gente puxar, assim, eu vejo muito pela minha vida, e eu falo que minha vida tem alguns ciclos, assim, eu já fiz até um cálculo matemático dos ciclos, e ele é mais ou menos trienal, mas os grandes eventos, assim, nesses grandes ciclos, quase nenhum deles foi programado. E realmente, cara, é muito interessante isso. Mas assim, você fez quanto tempo de engenharia ali? Fiz 2 anos. 2 anos. Eu fiz o primeiro ano, mas no final do primeiro ano, no primeiro ano de engenharia, eu resolvi que já que eu queria fazer medicina. Então eu prestei, né, o vestibular da FUVEST, eu tinha que passar numa escola pública, né, de medicina. Não me interessava passar numa particular. E tinha que ser alguma coisa perto de casa, né? Ituverava é na região metropolitana aqui na Grande Ribeirão Preto, né, perto de Ribeirão Preto. Então tinha que ser por aqui. Então no primeiro ano eu prestei, né, no final do primeiro ano de engenharia eu prestei medicina na USP, não passei, mas não vou lembrar agora, mas por detalhes, assim, eu fiquei tipo na lista de chamada, era o 10º e a fila não andou e alguma coisa desse tipo, assim, bateu na trave, tá? Não lembro mais detalhe, mas bateu na trave. Aí eu falei, vou voltar para engenharia, né? Porque eu gostava de engenharia, nunca deixei de gostar de engenharia. Aí eu fui para engenharia, mas voltou aquele comichão, né, da medicina. Eu falei, pô, quase passei, né? Agora eu passo. E aí no segundo ano eu prestei novamente, aí eu passei. E aí... Nossa, essa é a história. tem 2 pontos muito interessantes já nessa mini trajetória que você disse até aí, que você ainda era muito jovem enquanto você estava fazendo isso. Primeiro, é a maturidade, né? Ele estava pronto, assim, 2 anos depois de engenharia para ir de fato para medicina. E mais do que isso, o não desistir, né? Assim, isso, por exemplo, você ficou por 10 pessoas, assim, isso não fez com que fosse um fator determinante. Você falar, vai, deixa pra lá. Claro, mais um pouquinho. Mais um agora eu vou, agora vai. Agora vai, E assim, você entrou, né, na faculdade de medicina de Ribeirão Preto. Isso. E você já sabia que você queria esse nicho da oftalmologia? Não, isso também é interessante. De novo, o andar do bêbado, né? Aquela coisa que você deixa a vida me levar. Então, na verdade, quando eu entrei, eu pensava até em fazer psiquiatria, que eu sempre gostei muito dessa coisa de psique da alma. Você falou, gente e tal, não sei o que. Exato. Mas eu era míope, né? Eu tinha miopia, eu tinha 4, 5 graus de miopia. E aí, você achou um oftalmo bacana? Interessante isso, porque eu não gostava de usar óculos, né? Eu sempre gostei de esporte, tudo, eu não gostava de usar óculos. E eu não me dava bem com lente de contato. Então, eu resolvi que eu precisava fazer a cirurgia da miopia. E aí eu fiz a cirurgia da miopia, eu achei aquilo tão fantástico, que eu falei, eu vou fazer isso para vender agora, né? Eu vou viver disso, né? E foi aí que eu resolvi fazer oftalmologia. Foi na cirurgia de miopia. Então, caraca. uma coisa vai te jogando. Eu acredito nesse negócio do destino, chama de karma, de Deus, então, o que você quiser. Mas eu acredito nisso, tá? Que você tem um caminho, e esse caminho, até as coisas que dão errada, vai te jogando vai no caminho certo. É mais ou menos isso. A gente tem um negócio lá no projeto que a gente discute muito as coisas que deram errado, né? E a gente fala assim, se tudo der errado, o que terá dado certo, né? Então, cara, no final, assim, não tem coisa que dá errado, porque de fato... Não tem. É a maneira como você vê a coisa, a maneira como você vê. Tem aquela frase
motivacional clássica, né? Eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. É. Então, você parar por aí, você tá sempre no caminho certo, Você tá no né? caminho certo, você tá no caminho certo. Isso. Mas e aí, sei lá, 6 anos de medicina, depois foi fazer residência médica e especialização depois de quanto tempo? É um gozado, né? Porque, assim, depois eu fiz essa cirurgia de miopia, eu tava no 3º ano de faculdade. Aí depois o resto da medicina, embora seja muito interessante, né? A formação na USP, claro, muito completa, mas eu já queria ser oftalmologista. Eu não dava Nossa. tanta bola para as outras coisas, porque eu já queria Entendi. ser oftalmologista desde o 3º ano. No 6º ano você já Eu sabia. já sabia completamente. Então eu já estudava oftalmologia antes de ir para residência, já era minha área de interesse, né? Então são 3 anos, né, de formação como oftalmologista, e depois você vai para a especialização, né? Então depois eu fiz mestrado, né, na USP aqui também, depois fiz o doutorado, fui fazer, né, um estágio, uma especialização em Harvard, né, no Mass Eye and Ear, da Harvard Medical School, mas sempre voltado para essa área. Eu queria, inclusive, ser professor, né? Minha docente mesmo, né? Tempo integral, tudo mais. Mas aí, de novo, As coisas te levam para algum caminho. Vamos chegar nessa parte aí. As coisas vão levando a gente para outro caminho. E né? como que foi essa experiência, construir essa experiência da pós-graduação, né? Porque você teve que, em algum momento, você precisava trabalhar também, né? Então, isso aí que foi interessante, porque o pessoal lá da USP talvez até vai ficar bravo de eu falar isso aí, mas é assim. Mas isso eu acho que é correto, tá? Embora seja, né, uma universidade pública muito séria, existe uma fila de sucessão, né? Então, para você ser docente, existe um certo número de vagas, né, de docentes. Esse número não se altera muito ao longo do tempo, então, na verdade, só entra um novo docente quando o antigo se aposenta. A coisa absolutamente normal, inclusive, né? Necessária até. Então, nesse meio, né, do caminho aí, existem vários colegas, né, como eu, que querem também, né, fazer a carreira universitária, querem se tornar docente da USP. Então, existe uma fila hierárquica para isso, né, que não é só de tempo de espera, mas também de qualificação. Então, se você tem um doutorado na USP é uma coisa, se você tem um doutorado numa universidade do exterior é outra. E você tem que respeitar essa fila. Então, eu tenho um grande amigo que se formou comigo, que fez residência comigo, que se tornou docente já, acredito que uns 10 anos por aí. Então, existe essa fila, né? E essa fila é ok, assim. Lógico que, tô falando de chamar de fila, mas tem todo um concurso público, uma coisa muito séria. Mas existe essa hierarquia lá dentro, digamos assim. Então, eu pretendia, eu queria ser docente, né? Mas eu fui pro meu lugar na fila, porque você tem que esperar ter uma vaga ali para você prestar e tudo mais. Você tem que ir se qualificando para aquela vaga, porque se tiver alguém muito mais qualificado que você, nem adianta muito você prestar, porque, né? Então eu fui guardar minha vez na fila e nesse meio tempo, claro, fui pro mercado, né? Fui trabalhar. E aí, de novo, né? As linhas tortas que te levam para o caminho certo. E aí eu acabei me dando muito bem no mercado, acho que o mercado gostou de mim, eu gostei do mercado e a coisa foi caminhando. E quando chegou, não vou dizer minha vez na fila, mas quando chegou o momento de optar por, né, fazer o concurso, tanto é que eu nunca prestei o concurso para docente USP, porque quando chegou o momento ali, eu já estava tão envolvido no mercado, com tantos outros projetos, né, na iniciativa privada, que eu não teria tempo de ser um docente. Então, as coisas vão te levando, né? Mas é engraçado que, assim, né? Não sei, lá no ensino médio, lá na sua primeira formação ali, né, na escola pública, como é que você se preparou? Mas tá muito claro que desde o primeiro momento ali da sua primeira experiência de graduação até o pós-doutorado aí, as pós-graduações todas, né, a educação, o estudo, né, o comprometimento com a qualificação sempre foi... Não, se eu puder deixar alguma mensagem, que mensagem é coisa pro final, mas eu já vou falar já. Se puder deixar alguma mensagem é essa, né? O que vai realmente modificar a vida, não tenho dúvida nenhuma. É o ensino, é o preparo. Com certeza, a educação. Isso aí muda o mundo, né? Mudou a Coreia do Sul, mudou todos os tigres asiáticos ali, né? Singapura, tudo se mudou com educação em duas gerações. Eles mudaram o país com educação. Então, a educação muda tudo. A gente acredita muito nisso, né? O projeto, o nosso DNA vem da educação. Né? A gente trazer experiência para o jovem que ele não teria dentro de sala de aula. A gente sabe das limitações da sala de aula.
né? E a gente quer trazer algumas experiências diferenciadas a isso. E a gente acredita que quanto mais impacto a gente gera na comunidade, a gente pode impactar a sociedade, né? Com mudança no perfil desse jovem, com mudança no que ele alcança, no que ele almeja no mercado de trabalho, onde ele pode chegar, o que ele pode fazer, o que a gente vê, né, nesses jovens, né, que a gente recebeu durante todo esse tempo, né, nesses mais de 1.000 jovens aí que passaram pelo projeto. Nós formamos 1.000, mas a gente recebeu muito mais do que 1.000. Então, o que a gente vê? É um jovem que ele, às vezes, não consegue ter uma perspectiva, ter uma visão de possibilidades. Talvez, né, pelo meio social, pelo contexto, a gente ouve muito que a limitação econômica pode ser um limitador do sonho, e a gente sempre procura falar que a limitação econômica não é um limitador do sonho. Né? Como construir isso? Né? Como que você construiu essa realidade sua? Não estamos nem ainda chegando lá na sua fase pós-graduado ali, agora no mercado de trabalho, que a gente chegou, mas durante esse período todo, né, ensino público, você foi para a faculdade, né, morou em Viçosa, depois veio para Ribeirão Preto, que é de Ituverava, virou botafoguense, que é a parte mais importante da sua vida. Botafoguense. E como que foi, né, combinar tudo isso com o aspecto financeiro, o que você precisava fazer, quais foram, né, o que você conseguiu, né? Olha, eu te diria que você tem que traçar metas próximas. Então, você não traça a meta eu vou ser professor da USP, eu vou ser diretor de hospital. Você traça a meta eu vou passar no vestibular. Vai por estágio. Aí você passou no vestibular, você vai traçar a próxima meta, tá? Então, assim, aquela coisa, sonhar grande ou sonhar pequeno não tem diferença. Não muda nada, né? Ok, sonhe grande, mas Só trabalhe não se passo a frustre, passo. né? Senão você vai se frustrar. Então, vai uma etapa de cada vez. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso passar no vestibular. O que eu preciso fazer para passar no vestibular? Preciso estudar. Então, a meta não é nem passar no vestibular, a meta é estudar. Tem uma frase do Bernardinho que eu achei para a vida. Essa eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte, que a vontade de se preparar bem precisa ser maior que a vontade de vencer. Porque vencer é consequência da boa preparação. Então, você tem que ter vontade de se preparar. Vencer vai ser consequência. Então, você traça uma meta próxima, um objetivo alcançável. Vou passar no vestibular. Preciso estudar, então vamos estudar. Aí a gente cai de novo naquela questão da educação, né? Educação é o que muda. O Jonas, ele mencionou aqui alguns fatores, né, que fazem com que os jovens se autolimitem ou, enfim, não pensem grande e... que tem diversos desdobramentos, né, dentro disso. Então, o cara não presta vestibular, o cara não pensa em entrar numa faculdade pública porque a autoestima dele é muito baixa, ele não se acha capaz e tudo mais. Mas você mesmo nesse contexto de escola pública, né, pai pedreiro, não viu esses fatores como impeditivos, por exemplo. E teve uma... Eu falo assim, a gente vê a diferença, né, como nós temos jovens de várias situações e vários tipos de vulnerabilidades diferentes. A gente vai ter jovem que tem pai, tem mãe, tem apoio para estudar. Tem jovem que não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. E a gente vê que tem uma diferença aí, né, em como esse jovem lida com a questão acadêmica, né? O cara que tem ali o apoio do pai, da mãe, mesmo tendo uma vida muito simples, né, com poucos recursos no caso, ainda assim tem um incentivo a mais. Você teve esse incentivo por parte da sua família? Como que isso rolou? Tive. Mesmo sendo uma família simples, né? Recursos limitadíssimos e tudo mais, mas eles sempre acreditaram, né? Que eu podia ter algo mais aí. Eu sempre gostei de estudar, né? Isso aí foi não aprendi com ninguém isso aí, enfim, sei lá, talvez a educação da minha mãe. Você não é uma família pequena também. Não, eu sou mais novo de 8 irmãos. Né? Uau! Uma família grande. Mas eu sempre gostei de ir para a escola, sempre gostei de estudar. Então eles viam isso como... Quando eu falei para eles, olha, eu vou estudar para passar num vestibular. Eles me deram todo o apoio. Falaram, você realmente deve fazer isso, você deve prestar, né, dentro das limitações que a gente tinha ali, mas... eu sempre tive todo o apoio, né? Isso foi muito importante, né? Sem dúvida. Você vai estudar? Vai estudar. Então estuda, vamos estudar.
E uma dúvida que eu tava pensando aqui, Jonas, eu acho que a gente ainda vai chegar lá nesse momento da sua trajetória, mas introduzimos o Dr. Carlos, falamos que ele é diretor do COI, mas o que é COI Que para é o o nosso COI, público? né? Você pode COI. explicar para o O pessoal COI que é tá o assistindo Hospital a gente? Oftalmológico, né, de Ribeirão, Centro de Oftalmologia Especializada. A gente inaugurou o nosso hospital prédio, né, o edifício do nosso hospital de agora em 2019, fevereiro de 2019. Nós estamos completando agora, no início do próximo ano, 4 anos, né, de trajetória aí. Então, é um hospital oftalmológico completo, com centro cirúrgico, centro diagnóstico. Hoje nós já temos lá 9 colegas, né, médicos, eu e mais 8. Hoje a gente já está com 14 funcionários, né? Comecei com uma secretária e hoje a gente já está com 14 funcionários. Próximo ano a meta vai ser expandir, né? Devemos contratar mais. E foi uma coisa Assim, ó, muito... jovem projeto. É, Dá para deixar a gente fazer um banco de vagas lá, viu? um banco de vagas. E isso é interessante, porque já que vocês tocaram no assunto, né? A gente inaugurou em janeiro de 2019. Aí você tem toda uma, né? Eu não vou dizer uma burocracia, mas você tem todo um mecanismo para começar a funcionar full, tem que ter vigilância sanitária, corpo de bombeiro e tudo mais. Então a gente conseguiu começar a funcionar realmente como hospital em julho, de 2019. Aí em março de 2020 explode a pandemia, né? Nossa, Então fecha tudo. teve como um ano em um hospital, né? Qualquer empresa, mas né, você tem um período ali de maturação para ele começar a se pagar, né? Você tem aquela Sim. curva até onde ele vai começar a se pagar. Então ele pegou a gente logo no comecinho ali, né? Então foi mais uma dificuldade, 2 anos de pandemia, né? Para trabalhar com uma empresa recém-criada. Então isso aí exigiu da gente também uma... E foi uma especialidade Jogo de cintura. afetadíssima na pandemia, né? Sem dúvida, porque assim, a gente passou meses fechado, né? Centro cirúrgico fechado. E foi interessante, porque mesmo, né, com todos os desafios, né, que a pandemia trouxe pra gente, isso é uma coisa que eu me orgulho muito. A gente não precisou demitir ninguém. Que A gente ótimo. conseguiu manter os 2 anos aí sem nenhuma demissão. Isso aí foi algo que eu realmente muito me orgulho. Foi legal. Massa Desafiador, mas demais. foi legal. Agora, o COI, que é um sucesso, todo mundo sabe, né? Mas vem cá, o que foi a mudança, né, do Dr. Carlos, médico, no consultório com a secretária, para o dia que você colocou o primeiro tijolo no COI e falou, poxa, agora eu vou virar empresário, vou construir um hospital. Então, isso é interessante. Aí entra de novo a questão da preparação. Então, né, quando eu vamos colocar lá em 2010, eu falei, eu preciso, né? Vamos do princípio, eu sou cirurgião, sempre gostei muito de operar, essa é a minha atividade principal, básica, é operar. E havia uma limitação nos hospitais onde eu operava de horários, né? De vagas, de espaço no centro cirúrgico para operar. Você estava me limitando, inclusive meu crescimento profissional. Então eu coloquei na minha cabeça que eu precisava ter o meu hospital, né? O meu centro cirúrgico, minha equipe cirúrgica, o meu pessoal. Então, vamos montar um hospital. Mas como é que um médico monta um hospital? Aí entra de novo a questão da educação. Então, quando eu decidi que eu ia construir um hospital, primeiro eu fui fazer um MBA, né, executivo e administração, para aprender. Porque você virou empresário. Eu não virei empresário. Primeiro eu fui estudar para virar empresário. Exato. Antes de me lançar como empresário, eu fui estudar. Eu fiz um MBA, né, da FGV, de executivo e administração, para aprender. Porque a faculdade de medicina, qualquer uma, da USP não é diferente. Eles te ensinam a medicina. E o consultório, ele é uma empresa. Por mais menor que esteja. Pode ser o consultório, você é secretário. É uma empresa. Paga imposto e tudo mais, como qualquer outra empresa. E a gente não tem, né, formação nenhuma para administrar isso. Então, eu vou construir meu hospital, vou aprender antes. Então, primeiro eu fiz o MBA da GV, depois eu fiz um segundo MBA da Fundação de Ciências Médicas de Minas Gerais, já de gestão em serviço de saúde. Então, quando eu inaugurei, eu já tinha os 2 MBAs feitos já. Então, Legal. de novo, vai a questão da educação, da preparação, né? Então, você tem que se preparar. Sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Né? Ele já viu nossos Cara, episódios você passados. assistiu o episódio agora, né? Isso é óbvio. Você assistiu o último. Não, essa frase de autoajuda foi do para-choque de caminhão. Cara. Mas é uma grande verdade, né? Não, mas é muito legal, porque a Sorte gente é isso. discutiu muito isso na história, né, de um outro convidado, que ele falou exatamente isso, porque ele contou uma trajetória de concursado público, 25 anos de cadeira no concurso público, e foi convidado para assumir uma empresa privada. O cara falou, poxa,
E é difícil, essa mudança de perfil, né, é muito difícil. É E assim, difícil. o médico, ele não gosta de fazer gestão. O médico, Normalmente não. ele já tem o perfil de querer cuidar de gente, ele não quer ter o perfil de cuidar de negócio. Tem até uma piada, né, dos pessoal que vende, né, produto, não só oftalmológico, mas médico em geral, né, que médico não sabe fazer conta, inclusive. Isso é né? verdade. Então eu fui aprender a fazer conta. Depois, Mas você já tinha né? um background interessante lá, você resgatou a engenharia, porque... Não, eu sempre tive facilidade com matemática. Também foi um dos atrativos para ir para a engenharia, né? Então, antes de resolver que eu ia ser empresário, eu fui estudar para ser empresário. Que Muito legal. bom. Não, acho que assim, essa ideia da preparação, ela tá muito em linha com o que a gente, né, o que a gente prega, né, o que a gente acredita demais. A gente acredita no trabalho duro, né, que nada acontece sem o trabalho, sem o movimento, sem a ação, sem fazer. Agora, se a gente não aproveitar as oportunidades, aproveitar o que tem disponível para se preparar, não adianta, né? E é aquele tal negócio, né? Assim, o que moveu você a botar o primeiro tijolo no COI? É porque você estava incomodado, você queria expandir, você queria uma transformação no seu negócio. Você sair da zona de conforto, né? Você Então, ficar na tua zona de conforto, não faz nada. Assim, até, de novo, né? É o jargão de falar de zona de conforto, mas não tem como definir isso de forma diferente. Exatamente isso. Eu tinha uma vidinha confortável. Não é confortável? Eu tinha uma vidinha confortável É muito ali, eu, minha confortável. secretária, ia lá pro trabalho. Tinha um funcionário. Então, Você tem um funcionário na coisa, você tem uma dezena. Tudo certo. Tinha um padrão de vida legal e tal. Mas eu falei, eu quero algo mais, eu quero ter o meu espaço. Aí o meu espaço tem que batalhar, né? Você quer crescer, tem que batalhar. não, assim, essa saída da zona de conforto, não adianta, é isso que transforma, é a dor que transforma, não tem como, não tem como. Eu sei que, né, a gente fala muito disso, né, dessas mudanças, de a gente ir para uma zona de estranhamento, você foi estudar administração, você foi entender de negócio, falou, poxa, quanto vale isso daqui, quanto eu preciso investir, quais são as linhas de financiamento que eu tenho que usar. E de novo aí, vai, a mão de Deus, a mão do destino, pode chamar do que quiser, né? Mas se eu não tivesse os fundamentos que eu adquiri lá nesses MBAs, eu provavelmente teria quebrado na pandemia. Porque quando, né, veio o estresse todo da coisa, e eu já sabia, não o que fazer, ninguém sabia o que fazer, mas eu sabia o que não fazer, vai. Então, Muito importante. isso aí me ajudou demais, né? Então, de novo, a preparação, né? E entrando agora num outro setor profissional seu também, né? O Jonas anunciou aqui, professor colaborador ou assistente? Não, colaborador. Eu não legal. tenho um cargo, não tenho um recebo, nem nada, mas eu nunca... Vai, de novo, né? Eu queria ser docente, aí o mercado me abraçou e quando, né, chegou a oportunidade, né, de prestar concurso para ser o docente, eu já achei que meu lugar era no mercado, né? Mas eu nunca tirei o pé da universidade. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de aprender, né? Porque quando você está ensinando, você está aprendendo também. Eu gosto desse contato com o médico residente, eu gosto de ensinar, operar, transmitir, né, o conhecimento. Eu acho transmitir o conhecimento é fundamental. Então, eu vou, né, hoje eu não tenho tanto tempo quanto eu gostaria, mas um período por semana, eu vou para o Hospital das Clínicas como professor voluntário para ajudar a orientar os médicos residentes, né? Eu não tenho contato com a graduação, mas os médicos residentes da oftalmologia, com os pós-graduantes da oftalmologia. Nossa, é uma responsabilidade muito... É gostoso, é divertido, você fica lá, porque você tem uma rotina, né, de centro cirúrgico, de administrativo, e lá não, lá é um outro mundo, é quase uma coisa lúdica, você ensinar, você passar conhecimento, para mim é uma diversão até. E todo mundo na fase de descoberta. É muito legal, é muito legal. E assim, é interessante porque isso que vocês falaram aí do projeto, eu acho que encaixa muito. Eles se inspiram em vocês, né? Exato. Então, ali você tem o contato com o docente, que é tempo integral, que é uma coisa, mas eles gostam muito desse contato com quem está também no mercado, porque eles vão vir para o mercado, uma parcela ínfima vai ficar na universidade, né? Então, esse contato com quem está no mercado, como é que é isso, como é que é tal, como é que é a relação com o convênio,
Você entendeu? É muito interessante, assim, e é uma troca legal, porque você aprende muito com eles também. Eu ia fazer uma pergunta, né, sobre como você vê essa nova geração, né? E aí a gente sempre vê pontos positivos, recebe pontos positivos, negativos dos nossos convidados, mas eu acredito que você esteja numa posição mais satisfatória, tendo em vista que o pessoal que tá lá na residência já é muito mais interessado nisso que você nessa área que você já atua. Mas você tem alguma nova perspectiva em relação a essa galerinha que tá vindo aí? Eu acho que você tá fazendo a pergunta até pra pessoa errada, porque eu sou otimista por natureza. Que eu acho bom! que vai dar tudo certo, eu achava que o Brasil ia até ganhar a Copa, eu acho eu sou otimista por natureza, então eu acho que essa geração nova vai ser melhor que a nossa, eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que vai crescer, o Brasil vai encontrar o caminho, enfim. Eu sou otimista por natureza, eu sempre acho que vai dar certo. Até quando dá errado, igual eu te falei, né? Às vezes você acha que tá dando errado, é porque vai dar certo por um outro lado ali. Você que não tá enxergando ainda, né? Tem que não viu, mas... Você que não viu ainda. Tem que não viu, mas tá tudo certo. Não, e isso que vocês estão trazendo, né, da questão do erro, é muito legal, porque eu vejo que isso está muito associado com maturidade também, né? Porque é muito difícil, por exemplo, quando eu cometo algum erro, seja ele profissional, seja ele acadêmico, mas acho que muito mais profissional. Gente, dói em mim de uma maneira e é muito difícil enxergar algum aprendizado. O aprendizado vem. Ele vem com erro, né? De fato, assim. E eu acho que não só a minha geração, mas todas as outras também, elas não... A gente não foi educado dessa maneira, né? De, você errou, tudo bem, o que você aprendeu com o seu erro agora? E faça diferente. Era sempre que o erro é uma coisa horrível, você não pode errar. Não é muito cultural do brasileiro esse negócio de aprender com o erro, não, né? Não. Ser vice-campeão no Brasil é uma tragédia, né? Então, não é nada, né? Não é nada, não vale você é um nada. perdedor. Vale nada. Tem 30 times, você é o vice-campeão, você é o perdedor. Então, não é no cultural nosso, né? Mas o erro te ensina muito, viu? Eu acho que a gente tem conseguido discutir mais sobre o erro, né? Acho que talvez no passado a cultura do erro ela era um pouco mais... te cobrava mais. Principalmente no mercado profissional, no mercado corporativo, né? Hoje você pode discutir mais sobre o erro. Acho que hoje tem mais espaço para falar sobre o erro. Porque, né, acho que todo mundo percebeu que em algum momento todo mundo erra, né? A gente, poxa, como assim, né? Não existe, né, um ato que não tenha uma falha aí. Mas enfim, eu acho que essa possibilidade de discutir sobre o erro, de poder conversar, acho que essa abertura que a gente consegue ter agora é o benefício dessa geração, né? Eu lembro assim muito da minha trajetória de conversas de feedback, assim, de avaliação, aquelas avaliações semestrais, etc, tal, para fazer avaliação de desempenho, né? Cara, você passou 5 meses, tipo mais ou menos a seleção brasileira na Copa, né? Você passou 5 meses e 28 dias bem pra caramba no 30º dia do sexto mês ali, você deu uma escorregada, fez uma M ali. Cara, no dia da avaliação o cara só vai lembrar do 30º dia do sexto mês, cara. A verdade é não desistir, né? Eu acho que traça a tua meta e corre atrás da tua meta. Você tem que ter a habilidade, ou o jogo de cintura, de ir mudando a meta também, né? A meta não tá se encaixando, vai para outra meta, mas tu vai rápido, chegar... né? Você não pode também colocar uma coisa na cabeça e não modificar ela nunca, né? Então, as coisas vão mudando, né? As coisas, o que era importante hoje, amanhã já muda um pouco. Então, trace sua meta, não tenha medo de mudar sua meta. Né? Ou mudar o caminho para atingir aquela meta. Talvez seja melhor. Falando nesse mudar o caminho, né, da meta, enfim, recalcular a rota, basicamente. Recalcular a rota, A gente tem um evento no Projeto, né, que chama Trajetória de Vida, e eu falo que o nosso podcast, ele é uma expansão do Trajetória de Vida, porque basicamente é pegar pessoas inspiradoras, assim como você, como os nossos outros convidados, e falar, chegar ali, né, na frente do jovem e começar a contar, foi assim, assim, assado. E não anular ou não pular os perrengues, né, que ocorreram, muito pelo contrário, porque é aí que a gente se identifica, nossa, fulano... Pô, passou isso também, eu sabe? também.
Comeu no bandejão. 6 anos. 6 anos no bandejão. É. E deixa eu te perguntar, no momento, uma coisa que veio muito assim na minha cabeça, né? É quando você decidiu trocar de faculdade, isso em momento algum foi um problema pra você? Não passava nenhum anseio, nenhuma aflição do tipo, nossa, e se eu não gostar, e se não for isso? Hoje, assim, quando eu olho pra trás, eu falo, nossa, eu era doido, né? Uma faculdade pública boa, né? Federal, o que eu fui fazer? Que loucura, né? Mas não, na época é meta, né? Eu tracei, ó, quero gente, preciso conversar com gente, contato com gente. Engenharia não vai me dar isso. Dá outras coisas, que eu gostava também, mas eu queria gente. Então, vou procurar gente, vou pra medicina. Acho que essa... Foi uma escolha... Foi bem consciente, viu? Aham. Tô indo. Obrigado, engenharia, Tchau, mas eu obrigado. tô indo, sem dúvida. Mas assim, o fato de não ter medo, talvez, da mudança, né? É a preparação, né? É. Porque assim, se não der certo, tá tudo bem, né? Eu tô preparado para mudar para outro lugar. Voltava pra engenharia, terminaria engenharia. Não é verdade? Você sabe, eu vou te falar uma coisa agora que pouca gente, contei pra pouca gente na vida. Mas mais de uma vez eu já pensei em terminar a engenharia, viu? Não pra ser engenheiro, mas só tanto que eu gostava, sabe? Eu já pensei nisso. Mas depois a vida vai ocupando a gente com outras coisas. Né? Mas é um negócio, porque assim, eu lembro quando eu fui prestar vestibular, e a primeira vez que eu saí do colégio, fui prestar vestibular, eu fiz aquele orientação vocacional lá, que não sei o que, alguém falou que isso, falou que isso prestava, eu acreditei, Não tá? Serve pra nada. Com 17 anos Você vai saber o que você quer, né? Enfim, aí falou assim, tal, lembro até hoje, assim, o curso que apareceu lá era algo que eu nunca tinha nem pensado, nem sabia para que servia, era Relações Internacionais. Assim, Eu achava o máximo nome também na bonito, né? adolescência. Não, Nossa, eu falei assim, cara, será que eu vou fazer com isso aí? Vou virar diplomata, né? Aí eu falei, não serve pra nada, porque se eu fizer isso eu tenho que fazer outra coisa pra virar diplomata. Mas enfim. E aí eu falei assim, mas isso é Eu lembro que eu fui trocar ideia com um professor amigo do meu pai à época. Eu falei, cara, eu tô meio perdido, não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Fui lá pra orientação vocacional, apareceu um negócio nada a ver aqui. Assim, cara, você só tem 17 anos, pô, vai fazer alguma coisa. Se não der certo, você vai pra outra, né? Não, Acho que é por aí mesmo. e um detalhe engraçado do, tipo, eu nos meus 17 anos eu falava, cara, eu vou ser profissional de RI, assim, eu vou ser o cara. Nossa, total. E eu me achava muito descolado por isso, assim. Eu falava, o que eu vou fazer direito? Esse cara cheio de paletó, sai fora. E aí eu fui fazer direito, né? E dentro da faculdade de direito eu descobri que, assim, 70% das cadeiras dos profissionais de diplomacia são compostas por profissionais da área jurídica e não por caras da RI, de fato, assim. Passar no Rio não é um negócio tão simples, né? Exato, então... A preparação é pesadíssima. Isso é um negócio gozado que aí você vê, você pega os CEOs aí dos grandes bancos, das grandes empresas de investimento, não são economistas, tudo né? engenheiro. Tudo engenheiro. Tudo Então, engenheiro. você faz engenharia, você vai trabalhar vai ser CEO de mercado banco. financeiro. Mercado financeiro. Se pegar, não é só CEO de banco, não. Se pegar a maior parte dos CEOs de grandes empresas é engenheiro. Aí você fala, mas caramba, de onde vem esse negócio? Né? Os caras falam pelo raciocínio lógico, né? O senso crítico de algumas coisas. Acho que até por isso que eu queria terminar a engenharia. Realmente, o engenheiro, ele pensa coisas claras, ele sonha coisas claras. Né? Ele tem uma visão de mundo que é um pouco diferente do... Acho que até por isso que eu invejo um pouco o engenheiro, sabe? Que eu queria terminar a engenharia. Mas talvez sua veia de engenheiro te levou para cirurgião, porque você precisa enxergar também de alguma forma ali, porque, né, eu não sei como mas eu imagino, e talvez a primeira vez que você fez uma cirurgia relevante, deve ser o raciocínio ali, ele você deve te levar em algum outro lugar, né? Porque você precisa, né, ter um cuidado, precisa ter uma frieza, você tem que ter É interessante, porque a oftalmologia, acho que as áreas médicas aí, talvez junto com a radiologia, não sei, mas é a que mais emprega física, né? Ótica, é o tempo todo ótica e
E isso te obriga a um raciocínio lógico, Né? sim, né? Nossa, eu Sem sofri dúvida. tanto com isso no cursinho. Caraca, agora você me trouxe momentos sombrios da minha vida. Porque é aquela coisa, né? Né, que seria do azul se todo mundo gostasse do verde, né? Então, É. realmente, tem gente que odeia essa área, não vai poder fazer uma engenharia da vida. E tem gente que ama, que gosta disso, né? Então, aí entra a questão vocacional, que não vai ser um teste que Não. vai te dizer, é o que você gosta, Sim. né? Realmente. Então, isso aqui para mim era sofrido. Não vou para essa área, com É. certeza, né? Mas não é um teste vocacional, eu realmente acho que isso não. Mas o que te motiva, né? O que, Sim. putz, isso aqui eu gosto. Não, e uma coisa super interessante que vocês falaram, que assim, é muito real, que hoje é a transversalidade das profissões. Não é porque você formou em direito que, na verdade, Pelo você vai ser um contrário. advogado. Pelo contrário. Exato, muito pelo contrário. Por exemplo, você formou em medicina, seguiu o ramo específico de oftalmo e hoje é, além de oftalmologista, empreendedor também, empresário. Mais empresário do que médico. Não hoje, é? até. Com certeza. Então, assim, o Jonas também é prova viva Sem dúvida, disso. sem dúvida. Então, hoje as pessoas. Na verdade, eu acho que isso já tá mais difuso assim na cabeça de todo mundo. De entender que, poxa, ó, tô fazendo isso mais talvez por uma satisfação e vai me agregar em vários outros setores, do que, sei lá. Eu estou fazendo pedagogia, por exemplo. Conheço amigos que fazem pedagogia, não é para atuar dentro da sala de aula, é para atuar com material educacional, é para desenvolver, sei lá o que, é para atuar dentro de empresa. Então, assim, hoje as profissões, o leque é muito grande, é tudo muito. Sim, mas agora eu vou chegar num ponto aí que eu acho que o projeto tem tudo a ver. Vamos de novo, né? Questão da educação. Você vê que tudo que a gente falou aí, a transversalidade das profissões, você faz uma coisa, mas você faz uma coisa, né? Você precisa ter. Sim. Você precisa ter o diploma, né? Você pode. Eu quero ser um empreendedor. Ok, vá ser empreendedor, mas o diploma ele vai contar muito na tua trajetória, né? Eu posso estar Sem sendo dúvida. antiquado. Sem Não, dúvida. eu Não, concordo não, Mas absolutamente. dificilmente você vai conseguir uma colocação numa empresa. É que o conceito diploma, ele é um negócio amplo demais, né? A gente Amplo, mas quando você chega e fala, qual a tua formação? Nenhuma. Eu sou empreendedor. Eu sou empreendedor nato. Não, Você não vai conseguir uma Você precisa ter um colocação. background, você precisa ter uma bagagem. alguma coisa. É que tem algumas coisas na vida, né? Que uma vez que você constrói, isso não tem. É um negócio intangível, né? Não tem valor, não tem como valorar. Conhecimento é um deles, né? A educação, Então, às assim, vezes, né, para quem não te conhece, você tem que provar esse conhecimento. A maneira mais fácil de você Exatamente. provar É um aqui, ó. diploma. É o diploma. Tá aqui, ó. Não tenho dúvida. Eu Não sou tenho dúvida. cara, mas tá, e o que você sabe? Não, tá aqui, ó. Então você sabe. Alguma coisa você sabe, pode fazer outra coisa, mas que alguma coisa e o você sabe. contrário, né? E o contrário talvez não seja verdadeiro, né? Porque nem todo cara Não, com certeza. expert é um bom profissional. E aí que entra o que a gente acredita muito como associação, que a gente trabalha com alguns pilares do que se chama de soft skills. Então, a gente acredita muito na educação, mas a gente também acredita muito na formação do cara como cidadão. Sem dúvida, sem dúvida. E aí é uma coisa que, assim, é um mundo, é um outro mundo, né? Quantos colegas você deve ter, expert, talvez com um currículo invejável, mas que o cara não consegue conversar com o pessoal. O que você falou é muito importante. E nem sempre o mais bem preparado vai ser o melhor profissional. Às vezes até o contrário, né? Você tem casos aí de profissionais super bem sucedidos que não tiveram a mesma formação de um outro que às vezes perseguiu isso aí bem mais. Esse é um fato. E aí, de novo, né? Você conseguiu ligar algumas coisas na sua vida, né, na sua trajetória, que sem querer querendo, né? Aí é o tal sem querer querendo, é o tal do karma ou qualquer coisa, né? Mas é isso. Que assim, você ligou algumas coisas muito importantes. Né? Você ligou uma formação intelectual relevante, né? Buscou preparação, não só dentro da medicina, foi fazer curso fora, mas né, em outras áreas de conhecimento, administração, negócios, etc. Você se preparou trabalhando pra caramba, porque começo de carreira de médico, com o sucesso que hoje tem o COI, com certeza você foi um cara que deu uma raladinha aí.
Muito, porque na verdade você tem que começar de algum lugar, você tem que ter um capital para começar, né? Como eu era de família humilde, eu tive que criar esse capital. Então, esse capital trabalho você cria duro. trabalhando, Não né? tem Quando outro você jeito. Não tem outro jeito. E a terceira coisa importante é gostar de gente, cara. E eu vou te falar uma outra coisa, é gostar do que você faz. É, É gostar do que você faz. Sem dúvida. É porque assim, eu, sei lá, depois que eu me formei em 2000, né, terminei a Caramba. residência no começo de 2004, eu me lembro, assim, que sei lá, até o... foi uma coisa que inclusive atrasou um pouco eu ir fazer o MBA, porque o MBA era aos sábados. Sim. E eu trabalhava todo sábado, porque sábado para mim era dia Normal. útil. Minha semana tinha 6 dias, E médico trabalhar de sábado, né? Os Todo. caras olhavam e falavam assim, que é Não, isso todo aqui, sábado, todo sábado. Quantas vezes o Jonas me chamou para beber na sexta, eu falei, não posso, tem cirurgia Jonas, amanhã. não vai rolar. Exatamente. E ele ficava bravo porque eu não Ficava entendia. bravo, exatamente. Isso é uma inverdade, eu não posso revelar Uma coisas. inverdade, tivemos situações aqui nos bastidores, assim, dramáticas. Então mas para mim não era uma coisa pesada, porque eu fazia o que eu gostava, eu tava no que eu gostava, eu tinha oportunidade. Que bom que eu podia trabalhar sábado, tinha 6 dias para trabalhar, que bom que eu tinha que fazer no sábado, né? Que legal, né? Tinha o trabalho, então... para mim nunca foi pesado acordar para ir trabalhar, porque eu faço o que eu gosto, realmente. E eu acredito nisso, viu? Eu acredito que você tem que realmente encontrar alguma coisa que você goste de fazer. Senão deve ficar... Eu imagino que deve ficar maçante para mim, nunca foi, porque eu sempre gostei do que eu fazia. Mas eu imagino que deve ser muito maçante você fazer um negócio que você não gosta, né? Nossa, eu vou, sei lá, não sei. Agora, uma coisa que é interessante, né? E aí eu vejo que isso talvez seja até um anseio nosso como homem, assim, homem ser social, né? Muitas vezes a gente acha que o que a gente espera pelo que a gente acha que gosta, sabe? Tipo assim, eu não vou fazer isso porque o que eu gosto sei lá, eu não quero trabalhar aqui na sorveteria do João, porque o que eu gosto é ser taxista. Então eu vou esperar eu comprar um carro, virar taxista para ser feliz. Eu não vou ser taxista porque eu trabalhar no aplicativo, porque o que eu gosto mesmo é ser piloto de avião. Então eu vou esperar eu me tornar um piloto de avião para eu ser feliz e fazer o que eu gosto. E talvez isso seja o grande ponto do negócio, né? Porque assim, é óbvio que a realização profissional, né? Você chegou lá e falou assim, cara, eu gosto disso, tenho tesão de fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Mas, cara, em todos os momentos, você não falou em nenhum momento que você não gostou de engenharia, e você não falou em nenhum momento que você não gostava de estudar no ensino médio. Ou seja, você também tem que gozar aquilo que você tá fazendo naquele momento, né, cara? Você precisa encontrar prazer no que você faz, senão Pois você vai ser um escravo. Não é esperar pra Sim, fazer aquilo sem que você dúvida. acha que você gosta. Você nem sabe se você gosta, né? Coloca a tua meta, né? Mas como você vai fazer aquela meta não pode ser uma coisa tão desagradável. Não pode ser senão você não vai desagradável, chegar lá, senão sem não dúvida. chega. Não, Senão e valorizar essa jornada, porque essa jornada ela vai constituir a maneira que você vai enxergar o mundo, a maneira como você vai lidar quando você chegar lá onde sem você dúvida. quer. E mais do que isso também, entender que os meios são necessários para você chegar no seu objetivo principal. Sem Então, dúvida. por exemplo, sei lá, eu contei aqui num outro episódio, não é déjà vu, é que eu tô repetindo, sobre eu ter trabalhado numa salgaderia, né? E aí, nossa, era tipo assim, ajudar numa coisa, ir me paixão e tal. E pra mim isso nunca foi um problema, porque, tipo, eu curtia tanto aquilo lá e eu sabia que era um meio, que eu ia continuar estudando, que eu ia continuar fazendo meus rolês. Perfeito. É muito. Então, assim, não precisa ser uma dor. E eu acho que. Não deve ser uma dor. Não né? deve. Não deve. Mas muita gente transforma, Não, transforma isso isso porque numa é uma dor. visão. Fala assim, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro. Aí o cara entra no ônibus e fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou ser feliz. Aí, quando ele chega no carro, eu vou ser feliz a hora que eu tiver um outro carro, que tem um ar-condicionado, não sei o quê. Aí não Cara, curte aquele momento. Não curte aquele momento. Isso. E eu lembro uma vez que eu fui numa palestra e eu ouvi um negócio assim, eu tava no começo de carreira, talvez, e eu ouvi um negócio muito impactante, assim. O cara falou, foi o primeiro, assim, primeiro não, nem vou lembrar se foi o primeiro, mas assim, a história dele era muito rápido, assim, o crescimento desde o momento que ele entrou no mundo corporativo até o dia que ele virou presidente. E ele falou assim, do dia que eu pisei na empresa, eu sabia que eu queria ser presidente. Eu falei, caramba, um cara obstinado, né? Porque eu não sabia eu não sabia nem o que ia acontecer comigo no dia seguinte, o cara já sabia que queria ser presidente.
Ele falou assim que ele trabalhou o tempo inteiro para se tornar presidente. Até o dia que ele assumiu a presidência da empresa. E aí uma coisa que eu me lembro muito dele ter relatado. Ele falou assim, o dia que eu entrei na minha sala, fechei a porta e não tinha ninguém. Eu falei assim, caraca, isso aqui é uma solidão. Ah, Ninguém foi falar comigo, o telefone não toca, só a secretária entra aqui. Eu falei assim, o que eu tô fazendo nesse lugar, né? E aí você vê que, tipo, eu não sei que esse cara passou até chegar na presidência, mas o cara botou uma meta lá na frente lá, que ele pode ter vivido o que aconteceu aqui, que ele não curtiu esse momento aqui. Ele chegou lá no topo do negócio, que era um negócio que ele achava que seria o sonho da vida dele, e falou assim, cara, é frustrante estar aqui. mas sonho, você vive sozinho, às vezes não, né? Ele às vezes. As coisas, o network, né? Hoje as pessoas falam isso. Mas as pessoas que passam no seu caminho, as relações que você constrói, tudo isso é fundamental para que você viva de modo feliz, né? Ninguém. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito. Assim, eu gosto muito de ter o meu espaço. Então, hoje eu moro sozinho, eu tenho meu gato. Meu gato, ele não é uma pessoa mais um dos seres favoritos do mundo. O Charlie Brown Jr., ele vai assistir, mas ele não vai entender. E aí, assim, gosto de estar sozinho, mas não vivo sozinho. Não vivo e não quero viver sozinho. Eu gosto de estar com outras pessoas, eu gosto de construir relações. E às vezes eu vejo, assim, né, estando num. Eu me encontro num patamar na minha vida que é muito engraçado. Eu tenho amigas que estão grávidas, casando, eu tenho amigos que estão. Então, eu tô naquela fase onde todo mundo tá, de fato, assim, seguindo o seu, sabe, seu caminho. E aí você fica meio assim nesse processo, você fica lá, caraca. E eu tô também seguindo o meu caminho, né? E então, assim, valorizar essas relações são muito importantes para que no fim do dia você se sinta uma pessoa feliz, sabe? Assim, eu acho que a felicidade não compartilhada é de fato um desperdício. Eu acho que você tem que ter metas, mas você tem que ser feliz com o que você tem também. Total. Senão você fica Senão vivendo você só fica- no futuro. Viver o futuro é um E inferno. é um inferno, é um inferno. Até porque você não inferno, sabe se cara. aquilo vai se concretizar. Então tem a meta, mas seja feliz também com o que você tem. É. Né? Eu acho É, que isso, faz muita diferença. isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu lembrei de um treinamento que eu fiz e o cara falava desse negócio das metas que você coloca, acho que é muito em linha, né? Que era uma parábola chinesa, assim. Aí chegava o menininho, assim, a criança, e o pai, e tinha uma escadaria lá de, sei lá, 200 degraus lá. E tinha que chegar lá no topo. Uma criancinha lá de 4 anos de idade. E falou, filho, temos que subir. O pai, mas 200 degraus, não vou conseguir. Pai, mas dá um passo, né? Aí sobe um degrau. Pai, consegui um degrau. Aí, então vai, vamos dar o Metas. segundo passo. Metas reais, né? Reais. 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 Senão você se frustra, vive o tempo todo frustrado, né? Cara, isso Metas é... reais. E, Nossa, e a total. gente, o que a gente vê também é muito isso, né? Porque o jovem, de alguma forma, aquilo que a gente comentou, né? Aqui, antes da gente começar a conversa, né? Algumas coisas na visão deles são inalcançáveis. Talvez um curso de medicina seja muito, muito distante da realidade desse cara, sabe? Mas, poxa, como eu posso traçar metas reais para chegar ali, né? Para estar no lugar do Carlos, Dr. Carlos ali no core. Como que eu posso traçar a minha subida na escadaria de forma que eu consiga entrar na USP, que eu consiga fazer o Nesp, que eu consiga acessar uma faculdade, né, pública, que eu não preciso, né, fazer investimentos. Então, assim, é isso que eu acho que a gente precisa aterrissar com essa galera, sabe? Falar assim, cara, peraí, você sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é sentar na cadeira, botar a bunda na cadeira e estudar? A primeira coisa é não achar que isso é impossível. Exato. É. É desmistificar É, isso, Não tem né? nada impossível, vai depender de mim. Então, vamos lá. Aí, esse é o que fazer, né? Não é impossível. O como fazer? Tem que estudar. É bunda na Não cadeira. tem outro jeito, Não tem cara. não tem. Não tem, assim, Não tem outra a gente tem uma mentoria lá que a gente faz, que é a mentoria 10, que o jovem ele tem que apresentar o projeto de vida dele. E aí surge um monte de coisa, né?
E aí eu Sim, falei, Não. eu não, tenho meu projeto de vida não, até hoje, com imagina 15 jovem. anos, 16 anos de Então, idade. é o meu. Zero pressão, o cara Zero chega lá pressão, assim, ó. Mas assim, mas é uma forma de exercitar isso, né? E aí, cara, chega lá, eu quero ser diplomata. Legal, puta, é muito legal. A nobreza dessa carreira talvez seja uma das, né, talvez as que a gente mais admira, assim, em termos de nobreza, de ascensão, etc. Mas você sabe o que tem que fazer? Tal, tem que fazer isso. Tá. Antes disso, eu tenho que fazer aquilo. Tá, é pra você conseguir isso. Né, acho que eu falei, cara, você tem que estudar. Você tem que começar a estudar inglês agora. Toda Tem hora que a gente fazer volta isso pra aqui. educação. Volta pra né? educação. Toda hora A gente volta pra educação. O alicerce é a educação, né? E é uma coisa que eu acho legal desse mesmo dia, assim, né? O nosso programa, ele é tocado, né? Eu não sei se a gente chegou a falar isso, mas todo o conteúdo que a gente transmite para o jovem, do nosso bagagem pedagógica, conteúdo programático, quem ministra são os voluntários das empresas que apoiam o projeto. Então, assim, a gente vai falar hoje sobre finanças. Aí o pessoal da área de finanças vai lá, claro, estuda o material, passa por um treinamento com a nossa equipe e vai lá ministrar para o jovem. Então, além dele trazer o conteúdo, ele também traz as experiências pessoais dele com essa área e todas as outras questões. E nesse evento, né, que é a apresentação do projeto de vida, eles contam eles fazem essas apresentações para o Jonas, para os voluntários e tudo mais. E são pessoas que também estão ali para falar, eu conheço um lugar, eu fiz isso, deu certo. Porque os caras chegam lá, os jovens, né? Eles apresentam o projeto de vida com uma matriz SWOT, com 5W2H, é tudo que bem você foi aprender no MBA. A matriz SWOT, eu sempre achei que era uma coisa engraçada. Não, e vai, né? Assim, Não, o arroz com feijão, às vezes. Não. Tá, mas peraí, isso aqui sabe quando você quer pular já pro quinto degrau de uma vez? Então, entender que, poxa, o cara tá ali te falando algo e você pode sofrer muito menos na sua trajetória se você conseguir agregar aquilo pra sua vida, entendendo que a sua vida não é igual a dele, claro, mas que, deu certo pra uma pessoa ali, então... Possível. possível, sabe? viável. Total. real. E a galera tem uma dificuldade, assim, eu vejo, né? Eles- E uma coisa que você falou também, eu quero estar no lugar do Dr. Carlos. É o cara entender que ele pode estar ao lado, que ele pode estar no lugar dele, Ele criar um pode lugar no pra lugar que ele ele. quiser. Entendeu? Então acho que os jovens, eles precisam primeiro ter muita autoestima, né? Que Sem dúvida. precisa. Pra, sabe, entender que, nossa, peraí, qual que é o meu lugar no mundo, né? Não o lugar do outro. Porque eu vejo que a minha geração especificamente tá muito apegada com o lugar do outro no mundo. O que você fez pra chegar aí? Uhum. Ele não quer saber do lugar dele, que ele quer saber do seu lugar. É aquilo que a gente fala, né? A foto do Instagram, ela... Nossa, destruidora. Ela traz Destrói uma lives. destruição de trajetória, né? O cara só vê o relógio da garrafa, né? Ele não sabe o que aconteceu ali, né? Só vê o cliente do Dr. Carlos pós-cirurgia e aí já... Pois já acha passa, que... assim. Não, O que rolou até o que chegar rolou ali, né? até ali, né? Sem dúvida. Pô, é muito... assim, a gente tem discutido muito isso daqui. E eu acho que a gente vivencia esse negócio, assim. A gente vivencia demais essa dor, assim. A distância da família com o jovem. O jovem relata muito assim, poxa, meu pai e a mãe não sabem quem eu sou, sabe? O meu desejo, onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Então, assim, a distância da família eu acho que prejudica nessa formação do cara como cidadão, como ser pertencente àquela sociedade, àquela comunidade, né? Então, acho que tem várias coisas, né? O contexto às vezes é muito violento, o cara olha para a realidade que ele tem na janela dele, então ele entende aquela realidade, ele não entende a outra realidade. Então, por isso que a gente às vezes insere um outro contexto na vida desse cara, né? Compartilhando experiência. Sem dúvida. Muitas histórias de sucesso que a gente criou nesses 1000 jovens foi por conta de experiência compartilhada, de uma história ouvida, de um bate-papo na hora do intervalo ali. Isso, eu fui abastecido disso durante minha vida inteira. Eu lembro que na faculdade eu tava perdidaço no terceiro ano, não sabia o que queria mais. Eu falei assim, cara, será que eu continuo direito? Eu não continuo, eu não tô gostando disso daqui. E tinha um negócio que eu gostava lá, que era direito penal. Eu falei assim, pra que eu vou usar esse negócio aqui? Pra que eu vou usar direito penal? E era apaixonado de direito penal.
Eu lia livro italiano, lia livro da escola alemã. Eu falava assim, cara do céu, mas eu vou usar isso aqui pra quê? Eu vou advogar. Todo mundo fala que advogado penalista não ganha dinheiro, não consegue viver. E aí eu fui conversar com o meu professor de direito penal. Um cara fantástico, promotor de justiça da cidade de Franca, saudosa Franca. E, cara, ali eu já gostava muito de ouvir histórias e aprendia muito com isso, né? E aí a gente começou a trocar ideias e eu comecei a entender um pouco mais o que ele fazia, o que eu poderia fazer, e a partir daquele momento eu falei assim, cara, agora eu vou ser promotor de justiça. Mas isso é interessante, porque, de novo, né? Você foi procurar o que você gostava. Né? Então, você foi entender o que você gostava. Você foi procurar uma meta. Como é que eu chego lá? Né? Vou perguntar para quem já está lá. Isso é interessante, né? E aí aquele tal negócio que você mencionou, né? Porque, assim, as coisas mudam a todo momento. E se você não estiver disposto às mudanças, você vai estar sempre... E não que esteja errado o cara que não quer a mudança. Não que esse cara esteja errado, mas talvez ele esteja fazendo algo diferente daquilo que a gente quer fazer. O Darwin já sabia disso 200 anos atrás, né? Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, né? O que consegue se adaptar. Então, essa questão que ele comentou é muito interessante. Você precisa ser capaz de mudar a rota, né? Não tá dando... Eu tenho a meta, eu tenho o lugar onde eu quero chegar, mas não tá indo. Vamos procurar outro caminho para chegar lá, né? Você tem que ter essa maleabilidade. A conta que eu fiz, eu estava no 4º ano de faculdade, eu falei assim, poxa, eu sei que eu quero ser promotor de justiça. Só que o concurso de promotor de justiça tem a cada ano. Eu fiz a conta, teve uma assim, teve outra assado, tem um lá no estado tal, tem... Opa, tô de boa aqui. Uma hora dá para fazer esse negócio. E para eu entrar no mundo corporativo, talvez daqui 10 anos não vai dar certo. Mas talvez passar no concurso público daqui 10 anos não mudou nada. É mais fácil. Funciona até o aprendizado, né? Tem a questão da idade também. Se tiver empatado, quem é mais velho entra. E aí, aquele tão negócio, né? A vida vai te levando, você vai se adaptando. Aí eu fui pro mundo corporativo e fiquei. E não voltei pro concurso público, né? Talvez em algum momento da minha vida eu até volte lá. Acho que é o caminho. É o caminho, né? E aí já te levou já levou e foi. Porque era o caminho que você gostava. Né? E aí você vai buscando aquilo que você gosta. As pessoas se reúnem, né? As pessoas... a gente acaba... engraçado, né? Mas a vida nos leva a encontrar pessoas semelhantes, né? Que gostam da mesma coisa que a gente gosta, que frequentam os mesmos lugares que a gente frequenta. Infelizmente, a gente encontra alguns mau elementos no meio do caminho. Tem de tudo, você tem que Tem de tudo, mas aí você vai separando. Meu pai sempre falava. Há quanto tempo? Só pra eu... 2006? 2006, né? 2006. Você tava com... 16 anos. 16 anos, isso. Eu lembro que você tinha uma Pajero TR4 cinza. Eu lembro que foi quando inaugurou a academia lá do shopping. Foi a companhia atlética. Foi lá que a gente começou, a gente fez academia no mesmo lugar. É verdade. Virando uma turma comum ali. Foi os professores que foram os captadores ali, aí veio o Luizão, veio você. 2006, olha aí. Gente, desde 2006 marombas, é isso? Alguém andou se perdendo no caminho, mas voltou. Graças a Deus, me realinhei à órbita do planeta. Entendi. E fazendo uma pergunta aqui, a gente falou só de coisas boas, good vibes, não sei o que lá, karma e afins. Dificuldades na profissão, já enfrentou alguma? Todas. Inclusive tem uma brincadeira que você só é especialista depois que você já teve todo tipo de complicação, né? É triste. Mas faz parte, não só na profissão, né? Na vida. A diversidade vai ter todo dia, né? Se você for pensar nisso, você não sai da cama, né? Então a diversidade vai ter, vamos nos preparar para ela da maneira Quem falou que ia ser fácil? Eu não sei quem falou que ia ser fácil. Pelo contrário, nunca vai ser fácil. Então, a diversidade vai ter, se prepara para ela das que é possível se preparar. Tem coisa que você não tem como se preparar. Né? Não. Mas a maior parte tem. Então se prepara direitinho e o que vier aí você vai se virando. Eu falo que essa fase minha de pai, né, de paternidade, né, é muito engraçado, né, porque não sei que cargas d'água houve em algum momento da história do mundo se romantizaram muito a maternidade e a paternidade, né? E de fato é maravilhoso mesmo. Mas, cara, é uma bucha, cara.
É, Imagina. Ju, é uma perdoa ele. bucha. Não, Não, sabe o eu que tá falo, ela falando. sabe, pelo amor de Deus. Imagina. Cara, não, os meninos são, poxa, pedras preciosas na minha vida. Tá te Não tem... zoando. Cara, mas é um parto, bicho. Se criar alguém, se educar alguém. Pô, não sei por que romantizaram isso e não fala mais abertamente que o negócio é foda, sabe? Se falar que não vai ser fácil, ninguém vai, né? Melhor Pois não é, espalhar talvez é isso melhor aí. falar que a piscina tá É legal, a quentinha, piscina né? tá quente, é É. legal, vem sim, vai dar tudo E certo. de fato, acho que eu faria a mesma coisa. Mas assim, cara, eu acho que. E aí tem muita coisa que é romantizada. E aí as pessoas acabam, de alguma forma, se assustando com isso, né? Pô, não tem nada fácil. A vida profissional não vai ser fácil. Vai ter o dia que você vai errar, vai ter o dia que você vai acertar. Você vai perder um cliente, né? No outro dia você vai ganhar outro. E tá tudo bem. É O importante é a coisa ir girando. movimento, né? É, o movimento. Estar em movimento. Acho Estar que em movimento. Entendeu? Bom, para movimentar mais, fazer o nosso joguinho. faz aí. Bom, a gente tá caminhando aqui pro final. Jonas, tem mais alguma pergunta polêmica aqui antes de eu fazer o meu Uma jogo? pergunta polêmica. Não, eu que só tem gosto uma de coisa coisas que eu polêmicas esqueci aqui. de mencionar, que eu acho que é legal, que eu queria ouvir de você, né? O Dr. Carlos, ele sempre fez alguns trabalhos, sempre lá na região de Tuverava, né? Eu Sempre gosto. pensando nos mais carentes lá, fez muitos... Faço. Dr. faz Carlos ainda, do né? Soul Show, então. Conta um pouco dos trabalhos explica pra gente sociais. essa história aí. Eu tenho, né, um projetinho social lá, né, na minha cidade, onde a gente opera. Volto a dizer, eu considero realmente cirurgião, né, nem oftalmologista, cirurgião de olho, vai. Então o que eu gosto de fazer mesmo é operar. E isso é interessante, porque operar, me perdoe aí quem não concordar, mas é muito parecido com tocar um instrumento, sabe? Não basta só você querer, eu quero ser cirurgião, eu quero... você tem que ter um certo... Eu vou chamar de dom, tá? Mas você pode aprender. É parecido com aquele sujeito que ele quer ser cantor, quer ser músico. Se ele se dedicar, ficar 10 anos ali, tocando, aprendendo, treinando, todo dia, ele vai Ele ser fica um bom. músico razoável. Aí você pega aquele sujeito que nasceu Que para ser nasceu músico, pra ele ser não músico. foi em aula nenhuma, ele pega o violão e toca, tá? É Aham, mais ou menos tá. isso. Então você pode ser um bom profissional, com bastante treinamento, mas assim, tem gente que nasceu para coisa ali. Eu vejo isso lá treinando os residentes. Aham. Eu vejo, tem residentes lá que o pai tem um serviço já pronto, um hospital, enfim, uma estrutura pronta para operar. Quer se aposentar, só está esperando ele chegar para assumir o lugar. E ele não consegue aprender a operar. É uma coisa que é até, né, desesperadora, porque você vê o desespero da pessoa, eu preciso ser cirurgião. É aquela coisa também. Você tem que fazer o que você gosta, mas o que você tem para algumas profissões, não é para tudo, algumas áreas, você tem que ter uma certa aptidão. E operar é um negócio que eu cada vez mais acredito que você tem que ter uma certa aptidão. Você pode treinar, você vai ser um bom cirurgião, mas a aptidão para a coisa, ela é meio que inata, tá? E eu ganhei, eu considero isso um presente, né? Eu tenho essa facilidade de operar, pode chamar de dom, de presente, enfim, do sorte, o que for. Mas eu tenho, isso aí não foi treinamento, eu peguei na pinça a primeira vez ali e a coisa fluiu fácil. Eu considero isso um presente. Então, a minha maneira de retribuir esse presente é operando mesmo, né? Já que eu ganhei esse presente. Então, por isso eu sempre considerei que eu tinha um débito com a sociedade, com o mundo, sei lá, com o que você pode chamar do que quiser, com o destino, enfim. Mas eu estava em débito, então eu pago esse débito operando. Então, eu tenho um projetinho lá onde a gente opera, né? Os pacientes idosos, carentes, né? De catarata, né? Que Legal. então, cada mês aí a gente reúne, eu levo minha equipe e tal, e a gente faz um mutirãozinho ali, 20, 30, 40 cirurgias nos pacientes do... A cirurgia de catarata é uma cirurgia rápida, 10, 15 minutos, então a gente faz 40, 50 no dia e é legal ver aqueles velhinhos ali, sabe, todos... Chama de velhinho, mas é carinhoso, tá? Os idosos ali, que às vezes estão na fila do SUS, estão na fila do SUS ali esperando não a tem cirurgia né? E enxergar bem, eu tô puxando a brasa para minha sardinha, mas enxergar bem é muito bom, viu? Então, com certeza. às vezes você pega um paciente que tá com qualidade de vida péssima, não tá enxergando, não consegue fazer o que gosta.
Aí você opera, então ele chega no outro dia e fala, doutor, eu tô vendo tudo, tô vendo meu netinho, que eu não via, Nossa. sabe? Intolerava isso? Intolerava. Ô, vó, Thelma, vai pra lá. Eu tenho uma Então, avó que ela cremejou ali. Nossa. Isso aí é tão gratificante que esse é um negócio que eu, né, já sempre falo que esse é um negócio que eu não vou parar de fazer. Só quando eu realmente... Operar é uma habilidade que se perde. Então, quando eu realmente não conseguir operar, eu vou parar. Mas enquanto eu estiver operando bem, é um negócio que eu sempre vou Que fazer. legal. Isso surgiu assim, foi desse débito aí, tô devendo. Então, eu comecei, né? Quando você está começando a carreira profissional, você trabalha com o que aparece, né? Você tem que... Então, eu comecei fazendo SUS e operava os pacientinhos do SUS. E eu gostava muito daquilo, né? Desse feedback do paciente ali, né? De ajudar. Você está ajudando a pessoa, né? E depois a coisa foi andando, eu já não precisava mais desse valor, mas eu continuei indo, porque me dá prazer, eu gosto, então é um negócio que eu nunca vou parar de fazer e me dá muita satisfação fazer isso. Que sensacional. bastante, Eu quero ressaltar aqui quando ele falou assim, eu opero os velhinhos que têm catarata, eu falei, que legal, mas eu não quis dizer que legal que os velhinhos têm catarata, não. eu quis dizer legal que Tem né, solução. vai que eu A gente entendeu entendeu, errado. Legal, tem solução. Então, Massa, é massa o que eu demais. gosto muito de fazer. Bom, a gente tá caminhando aqui pro final, e nesse final a gente faz algumas perguntinhas bobas, Vamos lá. porém filosóficas, né? Algumas Nossa. delas, Jonas. Vamos lá. Bom, Carlos, bora lá. É um jogo de pergunta e resposta, fica à vontade já pra, né, Vamos bate-bola. Uma cor. Verde, sem dúvida nenhuma, verde. Verde de Projete. Verde de Não é de Projete, Palmeiras, não é de Palmeiras. Palmeiras. Mas V também, né? Projeto, Um hobby. Correr, eu amo correr. Uma paixão. Uma paixão, oftalmologia. Eu costumo dizer que eu não sou. Oftalmologia não é o que eu faço, é o que eu sou. Eu realmente gosto, né, de ser oftalmologista. Que Sensacional. legal. Um time. Poxa vida, Ribeirão Preto, pelo amor de Deus. Eu tenho um coração dividido. Isso. Isso aí que é o Palmeiras e o Botafogo. Mas eu sou mais botafoguense que palmeirense, porque Com você certeza, treinar, né? você Pô, torcer pra alguém que gostou, ganha mano. todo dia é uma coisa. Torcer pro Bota Não, o Bota dá mais emoção. muito mais A gente emoção. sempre passou Muito muito mais mais As emoção. maiores emoções que eu tive no Foi no Santa futebol, no Cruz, esporte, foi com o Bota. Foi no Santa E Cruz. nem é do Bota ser campeão, às vezes é do Bota Não, é ser só não rebaixado. cair, é só não cair. Poxa, Isso era uma a segunda maior vitória. alegria que você tem. O time ser campeão e ele não cair. Ele não cair. Não cair no último minuto da última rodada. Sensacional. Muita chuva sensacional. tomada no Santa Muita Cruz. chuva, não É tinha isso. cobertura, O Palmeiras ficava não lá. tinha essa emoção. Não, nunca. Não tem, não é Botafogo. legal. Assim. Uma comida. A comida japonesa, rapaz, é uma Nossa, coisa bom demais. que Essa não é. que eu amo. E é uma paixão que veio depois, né? Com a idade. Aí, criança eu odiava. Hoje É que tem coisas, né? Que ali é maturidade. ó. a gente vai mudando, né? Um lugar. Ribeirão Preto, você sabe que eu amo Ituverava, minha terra natal, mas eu naturalizei Ribeirão Pretano, viu? Eu costumo dizer que eu não pretendo Você ser de Ribeirão veio pra nunca. faculdade. Eu vim fazer faculdade, né, em 95 aqui, mas hoje eu me considero tão Ribeirão Pretano quanto Ituveravense. Ribeirão Preto é minha terra agora. Show de bola. Um medo. Um medo, acho que é o medo de ter medo de alguma coisa, porque eu realmente, eu juro, não é valente não, mas eu não paro para pensar num medo. Eu acho que o medo Legal. é algo que você pode deixar para lá. É verdade. Legal. É verdade. E por último, um propósito. Então, isso é um negócio interessante, porque eu não me considero bem-sucedido. Eu não me considerava eu não me considero bem-sucedido hoje, eu não me considerava bem-sucedido quando eu formei, quando eu passei em medicina. Eu não vejo a coisa como um fim. Acho que é aquela coisa que o Jonas falou do CEO, né, do presidente, que chegou lá e falou, mas... Então, isso aqui, né? não coloque um ponto final. Não coloque um ponto final. Deixa a vida me levar. Eu não sei para onde vai levar, não. 10 anos atrás eu não pensava em ser empresário. Hoje eu sou, não sei o que vai ser daqui a 10 anos, mas caminhando. Legal. Então é continuar. O propósito é não O parar. propósito é não parar. Eu não queria parar, mas a gente vai ter que parar. Hoje a gente para, a gente volta outro dia, né? Poxa, que legal. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito no movimento. Eu realmente avalio minha vida em ciclos, porque eu tenho certeza que ela muda nesse ciclo que se passa aí, que é trienal, quadrienal, sei lá, na minha parece que é de 3 anos. E eu também, eu tenho uma sensação muito semelhante vou tentar explicar assim, mas é muito isso. Quando eu viajo para um lugar desconhecido,
eu nunca contemplo aquilo como se fosse a primeira, única e última vez que eu estou ou estaria naquele lugar. Eu sempre olho e falo assim, pô, que legal. Eu sei que eu vou voltar aqui, talvez um dia, em algum momento. E eu vejo minha vida passando dessa forma, sabe? Eu falo, poxa, que legal. E eu tenho uma forma de enxergar as coisas em movimento, assim. Eu não procuro olhar e falar assim, poxa, eu tô aqui, que não sei o quê, eu não vou voltar. Cara, não. Isso aqui passou na minha vida e vai passar de novo. E eu gosto muito daquele pensamento, esse grande filósofo contemporâneo, né, contemporâneo. Vamos deixar a meta em aberto, né? E quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Mas é isso mesmo, deixar a meta aberta e vamos dobrando a meta em aberto, né? Sensacional. Não põe um ponto final, não. É isso. Maravilhoso. Cara, só agradeço o foi convite. realmente um prazer receber você aqui, um amigo especial. Contar aí sua história. Acho que aquilo que a gente falou no começo, né? É uma história... a gente ouve muito, né? Que talvez a maior herança que um pai pode deixar para o filho é a formação de medicina, né? Não é verdade? E você construiu isso, né? Seu pai não era médico, seu pai era pedreiro, né? Então, você construiu isso com o seu próprio esforço, com sua própria definição de metas e com aquilo que você traçou para sua vida. Eu acho que é muito legal. Acho que poder compartilhar isso com os jovens, com as pessoas que estão assistindo com a gente, é muito interessante também. E saber do sucesso que você tem hoje no mercado e né, o conhecimento, o reconhecimento do mercado, dos seus pacientes, é muito legal. Obrigado mesmo, Só cara. agradeço a isso aí. oportunidade. Bom, queria agradecer novamente, Jonas, por mais uma pra conta aí. Vão ter mais ainda. Muito mais. Carlos, foi um prazer conhecê-lo. Normalmente a gente tem uma dinâmica onde eu já conheço mais os convidados até que o Jonas, muitas vezes. Dessa vez foi diferente, mas foi um prazer imenso escutar um pouco da sua história, admirar a sua trajetória, que é muito bacana. Espero que você continue aí empresário, oftalmo e ajudando o pessoal lá em Tuberava. Deus quiser. Achei muito bacana e achei muito bacana também o modo como você leva a vida. Acho que se todo mundo tivesse um pouquinho de Carlos, principalmente desse otimismo que você tem, grandes problemas da sociedade já estariam resolvidos. Meu otimismo é contagioso, viu? Pergunta pro Jonas. Então então eu acho que eu vou me aproximar mais meu do otimismo Carlos. é contagioso. Gente, muito obrigada a todos vocês que assistiram a gente até agora. E a gente fica por aqui. Um beijo e um queijo.